Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente veio trazer para vocês uma novidade quentinha do mercado de desenvolvimento mobile. A gente vai falar sobre Lynx, que é um framework que veio competir aí com Flutter, com React Native, né? Que são frameworks multiplataformas bem consolidados no mercado. E o Lynx aí veio, né, como um framework lançado pela ByteDance, que é a criadora do TikTok, para competir com esses outros gigantes aí que já estão bem consolidados. E para esse tema de hoje, estamos aqui com o Ângelo, comigo, no meu companheiro de bancada. E aí? E aí, Fernandinha? Hoje eu já até treinei minha dancinha aqui pra gente falar sobre TikTok e sobre Lynx. Perfeito. Não sei se você sabe, Ângelo, mas no passado já fiz vídeos pro TikTok aqui pro Entre Chaves. Meu Deus! Vamos resgatar, por gentileza? Vamos gravar um hoje? Pra lançar, pra fazer o marketing do episódio? Vamos! E pra esse tema de hoje, a gente trouxe aqui dois especialistas, dois desenvolvedores que têm experiências, né, em frameworks nativos e multiplataformas, que é o João e o Renan. E aí, galera, vocês estão bem? Opa, tudo jóia. Boa! Então, gente, assim, pra gente começar o nosso episódio, eu queria fazer uma primeira pergunta / reflexão, que é o porquê que a ByteDance, né, resolveu lançar o Lynx. Quais problemas que ela tava vendo, né, nesses frameworks já existentes que ela resolveu que seria bom lançar uma nova plataforma pra resolver, né? E, enfim, por que a ByteDance resolveu entrar criando realmente um novo framework para esse ecossistema mobile? É um dos principais desafios do desenvolvimento multiplataforma é em relação à performance mesmo, né? E essa performance se equiparar às aplicações desenvolvidas em nativo. Então, o Lynx, né? A proposta do Lynx é justamente trazer essas duas threads, né? Em que uma é específica para a renderização mesmo das aplicações, renderização da UI, e a outra é a thread específica para a lógica da aplicação. E aí a performance ela vai se assemelhar. Não vou dizer totalmente parecida com o do nativo, mas ainda assim vai ficar bem similar ainda, né? Vai pro lado do custo-benefício, né? Porque hoje quando a gente fala de desenvolvimento de aplicativos, ou você vai pro lado do desempenho com os nativos, ou você vai pro lado da praticidade, com um Flutter, um React Native, que seja, né? Não tem tanto desempenho igual ao nativo, mas tem uma facilidade que se implementa uma vez só, né? Então o que a gente tá falando é que o Lynx traz aí uma promessa de estar ali no meio dos dois mundos, ele é multiplataforma, o desempenho chega perto do nativo e falando assim de custo-benefício, então parece bem promissor, né? Isso, e eu acho que um dos pontos interessantes também que é bem destacado no lançamento do Lynx é a questão da experiência do usuário, né? Uma das coisas que eles destacam bastante é que o usuário ele tem que se sentir num aplicativo nativo, mesmo não estando no aplicativo nativo, né? Então, tanto da responsabilidade de clicar num botão e abrir uma página basicamente instantaneamente, ou do aplicativo abrir muito rápido, esses são dois comportamentos assim que são bem interessantes também do Lynx. Isso foi até uma dúvida que eu fiquei, né, quando eu tava pesquisando um pouco mais sobre o Lynx, que é justamente assim, por que a ByteDance, né, principalmente assim, a gente olha para o mercado, vamos falar, americano, muitas empresas, elas preferem desenvolvimento nativo, né, elas não vão por um caminho multiplataforma. Então eu fiquei na dúvida assim, por que a ByteDance resolveu criar um framework multiplataforma, investir nisso e não, sei lá, evoluir alguma coisa ali mais do nativo, de alguma forma nesse sentido? Imagino que seja porque o TikTok, por exemplo, que é o grande, né, beneficiário aí desse novo framework que a ByteDance está criando, né? O aplicativo mais popular deles, com certeza eles criaram esse framework também para resolver problemas de performance do TikTok. Mas fica até o parêntese, né? O TikTok não tem nada de Lynx ainda. Mas acredito que o caminho vai ser este, né? Provavelmente. E aí imagino que é porque o TikTok também tem um alcance que é global, né? E aí imagino que não é só no mercado americano, mas em outros países que às vezes tem tantos dispositivos de ponta quanto o mercado americano, talvez. E aí o desempenho é muito preocupante, né? Isso é um assunto que volta e meia ele é discutido no mundo do desenvolvimento, né? A gente tem uma fase de época de desenvolvimento que a gente discute muito sobre desempenho, aí os dispositivos melhoram, a gente passa a preocupar menos, depois a gente preocupa tão pouco que a gente tem que preocupar de novo, né? Ao mesmo tempo também os frameworks vão evoluindo, as tecnologias vão evoluindo, os concorrentes vão evoluindo, e eu acho que isso movimenta o mercado também. Então tem que preocupar mesmo. O TikTok, igual você falou, é um aplicativo que é usado no mundo inteiro. Eles têm outros aplicativos famosos, igual o
CapCut também, então eles têm que se preocupar nisso. E eu acho que é um movimento que acontece, assim, com frequência em outras áreas também. A Netflix tem um monte de framework para trabalhar com microserviços. Por que a Netflix tem isso também, sabe? Eu acho que é meio que uma forma que eles encontram de resolver um problema interno e ainda ajudar a comunidade de desenvolvimento com isso também, né? Exato. Eu fiquei até também pesquisando uma outra coisa sobre a presença da China, especificamente, no desenvolvimento dessas ferramentas, frameworks, plataformas que são mais coisas de base, né? E não aplicativos finais. E aí, assim, por exemplo, o Ant Design, não sei se vocês sabem, né? Foi desenvolvido pelo Alibaba, que é, né, um concorrente aí da Amazon, lá da China. O Vue.js não foi desenvolvido na China, mas o criador dele é chinês. E aí ele tem ampla adesão dentro da China. Então, assim, eu fiquei realmente vendo, assim, o que tá acontecendo, né? Se é um movimento do mercado chinês. Porque, de fato, né? A gente até falou um pouco disso quando a gente gravou o episódio do DeepSeek. Eu já ia comentar isso, é um pouco da Guerra Fria, né? Exato. De como que essa crescente tensão aí, tecnológica, vamos falar, entre Estados Unidos e China, e o Lynx vindo nesse movimento, né? Que eu acho que tem muito, até do que a entrevista do que o criador do DeepSeek falou, desse movimento da China se tornar um pouco mais contribuidora do que seguidora. Essa é uma análise mais filosófica sobre o assunto que eu acho extremamente relevante pra gente poder entender, né? Por que o Lynx chegou, né? Inclusive, o Lynx chegou e ele chegou com promessas assim, igual o João já colocou aqui, né? De muito desempenho, o Renan colocou também, de uma preocupação muito latente ali sobre a experiência do usuário. Então o Lynx chega com promessas ousadas de desbancar o Flutter, de desbancar o React Native. Então eu queria saber de vocês, assim, vocês que têm mais experiência tanto com Flutter quanto com desenvolvimento nativo, vocês acham que o Lynx tem esse potencial? Você já explicou um pouco da arquitetura, do porquê que ele é tão bom, mas aí, vocês acham que ele tem esse potencial também? Vocês acham que ele vai conseguir ganhar espaço no mercado? Quando se trata de desenvolvimento mobile, né, a gente se preocupa muito com relação aos recursos que a aplicação pode utilizar também, né? Bluetooth, câmera e outras coisas assim. Então, um dos principais desafios, eu acho que quando inicia um framework, acho que é justamente ter essas integrações bem aplicadas e também facilitar tanto para o usuário quanto para o desenvolvedor. E assim, dizer que vai desbancar o Flutter e o React Native é um pouquinho arriscado de falar isso justamente porque o desenvolvimento multiplataforma hoje em dia, né, tá muito focado nesses dois frameworks, né? O desenvolvedor de Flutter, por exemplo, ele é uma outra experiência que ele vive no desenvolvimento do Flutter, né, no desenvolvimento das interfaces ali e tudo mais. Agora, em contrapartida, né, do React Native é mais similar ao da web também. Então, uma das propostas do Lynx é justamente trazer o desenvolvedor web, né, para o desenvolvimento mobile também. Tanto é que eles utilizam o CSS, utilizam outras plataformas também. Mas eu acredito que assim, tem grande potencial, justamente por conta dessa questão de performance, mas ainda desbancar eu acho que ainda não. O que você acha, Renan? Sim, até comentando mais sobre essa questão de trazer o desenvolvedor web, né? Se você parar para analisar a sintaxe do Lynx, ela é muito mais parecida com o React Web do que o React Native, sabe? Então, acho que ele tem bastante essa proposta mesmo de tentar integrar dois mundos de desenvolvimento, né? O web e o mobile num lugar só, mas é bem difícil falar que vai substituir alguma tecnologia, né? Se a gente parar para analisar os últimos 10 anos, a gente consegue facilmente listar mais de 10 frameworks aí de desenvolvimento multiplataforma que vieram, muitos deles já nem existem mais, outros estão bem fracos no mercado e vem surgindo mais também, né? Tem tanto o .NET MAUI como o Compose multiplataforma, que também estão começando a crescer e em algum momento vão provavelmente causar algum impacto no ecossistema de desenvolvimento mobile também, né? O Lynx, pelo que eu estudei, ele é baseado no Rust, né? Mas como que vocês estão falando aí que ele é mais parecido com o React da web? Me conta mais um pouco sobre isso. É porque o React e o React Native, eles usam por baixo dos panos alguns motores, né? O motor mais famoso, eu acredito que seja o Webpack. E, no caso do Lynx, ele usa um que é baseado em Rust, sabe? Então, não necessariamente o código é em Rust, mas o que faz ele rodar por baixo dos panos é um motor construído em Rust. Esse motor dá até algumas possibilidades a mais que é bem difícil de ser encontradas em desenvolvimento nativo, que é a possibilidade do desenvolvedor criar micro frontends, onde ele pode fazer uma atualização do app sem passar pelo fluxo da loja, né? Então, isso é até um exemplo citado no blog aqui sobre o Lynx, que eles podem, por exemplo, vai ter um evento, eles querem ter uma experiência exclusiva para esse evento, e em vez de fazer todo aquele processo de homologação nas lojas da Apple e da Google para poder lançar essa experiência, deixar por trás de uma feature flag, no dia do evento ativar, eles podem simplesmente baixar enquanto o usuário está usando o aplicativo essa experiência e ativar
remotamente, né? Então tem algumas ferramentas extras que ter o Rush por baixo dos panos permite. Legal isso que o Renan falou, porque atualmente eu trabalho em um cliente que tem esse tipo de recurso, mas o cliente trabalha com tecnologia nativa. Então tem o time de iOS, tem o time de Android, e realmente eu já reparei que as intervenções que a gente consegue fazer são mais limitadas, né? O que o Renan tá falando é que com o Lynx a gente consegue fazer algumas coisas um pouco mais avançadas, né? Quando eu digo que as intervenções que a gente consegue fazer são limitadas, semana passada eu fiz isso mesmo. A gente mudou uma mensagem de erro lá no front-end. A gente queria estava exibindo uma mensagem de erro genérica, a gente queria exibir uma mensagem de erro mais clara para o usuário sobre o que era o problema, sabe? Então foi uma alteração simplesmente de back-end. A gente só subiu lá qual que era a nova mensagem e o front-end já refletiu a mudança. Mas esse tipo de alteração, cara, é um pop-up que sobe ali para o usuário, ele só clica ok, super simples. E aí com o Lynx a gente provavelmente vai conseguir fazer coisas mais avançadas, né? Igual o Renan estava explicando, né? Isso, e pensando do ponto de vista de um aplicativo como o TikTok, que vive ali em cima do momento, né, do que está acontecendo, se você tem uma base que é muito dependente do usuário e lá no aplicativo da loja atualizar seu aplicativo e só depois disso ele vai ter acesso a essa nova experiência, acaba que muitas pessoas podem ficar sem ver essa nova experiência, né, pelo simples motivo que ele não foi lá, atualizou o aplicativo, talvez a pessoa está com a atualização automática desligada, sabe? A Justiça estava tentando obrigar a Apple a flexibilizar um pouco essas regras aí, né, de subir aplicativo, de aceitar coisa fora da loja, eu não sei o que deu isso, né? Vocês sabem? Eu acho que está no prazo da Apple responder à justiça brasileira sobre isso. Mas ela vai ser obrigada a permitir sideloading, né? E aí vai flexibilizar um pouco essas regras, o que é, assim, é interessante, só que é perigoso também, porque a Apple tem um processo mais burocrático para garantir qualidade, segurança e etc, né? Aí se flexibilizar um pouco, provavelmente perde de um lado, ganha de outro, mas enfim, é um parênteses interessante. É uma camada de proteção também, né, da própria loja, de evitar que suba aplicativos maliciosos ou que não cumpram com a política de privacidade, né? Voltando um pouquinho na parte, né, da linguagem dos motores aí, como que vocês veem, né, olhando pro Lynx e para esses outros como Flutter e React Native, como que vocês veem aí a curva de aprendizado? É fácil, difícil para novos desenvolvedores? Como que vocês veem? Para desenvolvedores que vêm do back-end, né, que lidam ali mais com tratativa de objetos, classes, o Flutter ele é mais apropriado, vamos dizer assim. Agora, se o desenvolvedor ele vem da web, tanto o Lynx quanto o React Native são mais próximos do desenvolvimento do Lynx. Até mesmo porque o Lynx ele tem o CSS, né, dentro do JavaScript, ele é muito similar mesmo, né, como o Renan comentou, ao desenvolvimento web. Então eu acredito que depende muito qual é o seu histórico, né, qual é o seu background justamente para poder trazer e fazer essa migração. Mas eu acredito que o desenvolvedor que está iniciando, né, eu acho importante salientar que ele sempre, na faculdade, ele vai ver as questões ali do desenvolvimento web, né? E aí, eu acho que vai ser mais fácil essa migração para o Lynx e para o React Native do que para o Flutter, por exemplo. Pegando o meu caso, eu sempre trabalhei com back-end, arquitetura, microserviço e tal. Eu tenho pavor de CSS. Então, no meu caso, seria melhor se eu me aventurasse no mundo dos aplicativos aí para o Flutter, né? Obrigado pela dica. Mas e aí, no setup ali do Lynx, que vocês já experimentaram aí, o que vocês acharam? Subir um Hello World, fazer algum aplicativo inicial? Tá mais fácil, mais difícil? A experiência de desenvolvimento inicial assim, do Lynx hoje, ela é bem parecida com o do React Native, né? Você basicamente vai criar o seu projeto por linha de comando e pensando aqui num desenvolvimento React Native que utiliza o Expo, né? Você vai utilizar o aplicativo do próprio Lynx para poder rodar o seu projeto, né? Isso ainda tem alguns problemas, porque esse aplicativo do Lynx, ele não está disponível ainda para Apple, né? Se você quiser testar seu aplicativo num iPhone, você tem que usar o simulador, você não consegue ainda usar um dispositivo físico. Para o Android já tem disponível na loja, mas ainda assim não é um processo muito simples. Tem bastante gente relatando problema para conectar no dispositivo localmente, mas por simulador funciona bem, funciona rápido. Ele tem um hot reload também bem parecido com o do React Native e até o do Flutter. É uma experiência que eu diria que é muito similar ao que já existe em outras plataformas. É legal isso que você mencionou, né, Renan? Que ainda estão havendo problemas bem iniciantes do framework mesmo, né? Justamente porque esse framework foi lançado aí no início de março, né? Então ele é muito, muito novo. Então, claro, a comunidade ainda vai ter muito problema. Ainda é uma comunidade muito nova. Provavelmente a gente ainda tem pouca documentação, poucas pessoas que suportam, né? Então, assim, ainda é um framework que tá nascendo mesmo, né?
engraçado você falar isso, só um parênteses aqui rapidinho, porque eu perguntei pro ChatGPT sobre o Lynx e ele mesmo falou, me deu uma informação totalmente errada falando que ele tinha sido lançado pelo Shopify, falando do Lynx mesmo como um framework multiplataforma, então era da mesma coisa, porque esse nome Lynx, inclusive, tem vários outros produtos, né, que tem esse mesmo nome, mas ele falou exatamente do Lynx como um framework multiplataforma, mas me falou que foi a Shopify que lançou, né, que é a criadora do Lynx. Eu falei, pô, não é a ByteDance. Ele falou, nossa, me desculpa e tal. Mas é engraçado, porque eu acho que é isso, assim, ainda tem muito pouca coisa, porque é um negócio muito novo. Como eu tava falando, deve ter muita coisa no Stack Overflow. E aí, a documentação tá legal pra gente começar a estudar, começar a tentar alguma coisa? A documentação tá bem completa? Como é que tá? A documentação, ela consegue atualmente te ensinar a rodar o aplicativo, te ensinar a chegar num ponto onde você consegue se virar sozinho, sabe? Ela explica até bem detalhadamente os conceitos novos que o Lynx traz em comparação com o React Native normal. Tem bastante conteúdo, assim, que eu diria que é até teórico, mas não tem tanto exemplo de código. Provavelmente, se alguma pessoa quiser fazer algo mais complexo, algo que fuja, assim, um pouco do normal, talvez essa pessoa tenha um pouco mais de dificuldade. Isso, inclusive, é o que o Lynx suporta atualmente, né? Porque o React Native, ele é muito dependente de bibliotecas também, né? Então, às vezes, o desenvolvedor nem precisa saber fazer alguma coisa específica, mas ele vai lá atrás de uma biblioteca que vai fazer, né? No Lynx, não existe essa possibilidade ainda, e muitas das bibliotecas padrões que existem no React Native têm que ser implementadas aqui no Lynx de forma nativa ainda, né? Não existe o layer que conversa com nativo e com Lynx. Então, se alguém quiser fazer um aplicativo para usar a câmera, vai ter que programar em Kotlin, vai ter que programar em Swift ou Objective-C para fazer essa comunicação ainda, sabe? Interessante, então. A gente tá falando de uma limitação importante, porque quase todo aplicativo usa câmera, seja para você entrar com uma imagem, escanear um documento, enfim, é muito fácil imaginar um uso de câmera dentro do aplicativo. Tem jeito, que você tá falando aqui, tem jeito, mas não é tão simples. Você não vai fazer usando somente o Lynx. Você vai precisar de um Objective-C, alguma coisa que você falou aí, mais perto do nativo. Que, inclusive, essa era a minha próxima pergunta, assim. Que limitação que tem? Aí você já citou uma boa, mas a gente tem exemplos de outras limitações, outros problemas que a gente tem com o Lynx, que a gente já tem conhecimento? Eu diria que as IDEs também não tem muito suporte hoje em dia, sabe? Se você pegar até os próprios exemplos que tem na documentação e abrir dentro de uma IDE normal, por exemplo, o VS Code, vão ter vários arquivos que vão aparecer lá, aquela linhazinha vermelha falando que não tem referência para alguma coisa, mas se você rodar, vai estar tudo certo, aquela referência só não está sendo captada pela IDE ainda. Tem a questão que foi citada aí agora há pouco, né? As IAs também não conhecem o Lynx, então não tem como dar alguma acelerada no desenvolvimento com Copilot ou alguma outra ferramenta. Eu estava pesquisando justamente sobre isso agora. Acabei de perguntar aqui o Claude, mas ele não tem acesso a dados públicos. Eu estava no Claude 3.7 Sonnet, o Extended Thinking, né? E ele fala, como o corte dele é outubro de 2024, e ele ainda não pesquisa na internet, ele não sabe. Mas era justamente sobre isso que eu estava pesquisando agora, se o Copilot, ou sei lá, o Cursor, ou qualquer uma dessas ferramentas já suportam o Lynx. E olha que legal, né? Se a gente gravasse um episódio desse ano passado, a gente perguntava, qual que é a limitação do framework? Acho que ninguém nunca ia sonhar que a gente ia falar assim, a limitação é que não tem uma IA ainda que te ajuda. Você não consegue fazer um pair programming com ChatGPT ainda. Como que o mundo tá mudando mesmo, né, cara? Isso é muito legal, assim. Esse ponto que o Renan trouxe é um ponto legal, porque olha só, Renan mesmo já falou que o Lynx se preocupa muito com que o usuário tenha uma boa experiência. E agora você tá falando que as ideias não suportam e tal, isso é o Dev Experience, né, que a gente fala, né, experiência de desenvolvimento. Provavelmente eles vão se preocupar com isso também, mas igual a Fernandinha falou aqui, é muito novo ainda, mas aí comparando com Flutter e React Native, imagino que o Flutter tem uma experiência bem bacana já, né? Sim, sim. Tá um pouquinho mais avançado nisso, né? Tanto é que o Renan comentou sobre esse aplicativo que precisa para rodar a outra aplicação, né? O React Native passou por isso também, né? E é bem similar ao React Native, porque você tem um aplicativo que precisa rodar a aplicação se rodar o seu projeto. Antes também caía muito, tinha muito problema com esse aplicativo e era muito difícil a gente dar prosseguimento no desenvolvimento porque tinha que preocupar em simplesmente rodar o projeto. Mas eu acredito que com o tempo isso aí vai melhorando, vai surgindo outras bibliotecas, vai surgindo outras coisas e o framework vai melhorando assim como o React Native e Flutter. Mas
Mas esses desafios, né, que o Lynx está enfrentando, eu acredito que o React Native e o Flutter já enfrentaram, então já está um pouquinho mais à frente aí, né, nesse quesito. Lembrando também que o Flutter e o React Native já tem bastante tempo de mercado, né? Qual que é a data de lançamento deles? O React Native foi lançado em março de 2015 e o Flutter foi lançado em dezembro de 2018, com prévia aí desde 2017. Então, né, o React Native aí com 10 anos de mercado, né? 10 anos falando de tecnologia, gente, é uma vida. Com certeza, avanços e comunidades muito bem consolidadas, né? Daqui a 10 anos a gente grava um outro Entre Chaves falando do Lynx e falando das promessas, né? É isso aí. Uma outra curiosidade que eu tenho, que eu queria a opinião de vocês, é que em alguns lugares que eu pesquisei, e aí eu quero até que vocês me contem a informação correta sobre isso, falam que o Lynx tem, né, a grande maioria do código deles é open source, né, seguindo aí tanto o React Native quanto o Flutter, mas que eles mantêm algumas partes do código privadas, né, justamente ali por causa do TikTok, que eles não querem, enfim, liberar alguns segredos aí da parte de performance e tal. E essa informação é verdadeira ou não? Ele é totalmente open source e realmente, enfim, é uma contribuição mesmo para a comunidade de desenvolvimento de aplicativos mobile? É possível que até existam algumas partes que são privadas, né? Tendo em vista que é um framework que nasceu dentro de uma empresa, então talvez tenha até algumas coisas que sejam privadas, mas eu imagino que no futuro não tenha mais nada privado, seja tudo colocado como open source. No lançamento foram divulgados 6 projetos que são open source, né? O Lynx, o React Lynx, o Web Lynx, o DevTools e os motores que fazem tudo isso funcionar. Então, a ByteDance está com a abordagem de deixar mesmo a comunidade desenvolver e dar uma olhada no código, tanto que eles têm um incentivo para ser desenvolvido as versões do Vue, do Lynx também, né? Não existe uma limitação para ser mantido dentro do React. Dar essa oportunidade para a comunidade interagir e ver ali os próprios desafios, eu acho que isso é muito importante, né? Até mesmo para a evolução do framework. E faz todo sentido, né? Afinal, tanto o React Native quanto o Flutter são open source. Parece que fazer algo proprietário agora seria meio contra fluxo, né? Em relação aos competidores. E a gente até no episódio de Psique falamos um pouco sobre também culturalmente como a China também tem esse movimento open source também. Claro, né? A ByteDance é uma empresa privada, então ela pode ter lá os seus segredos e tudo mais, mas acredito que o movimento do mercado vai para esse caminho, né? Mais open source mesmo. Um fato interessante é que um dos líderes aí do Lynx trabalhou no React também, na base do React. Isso tem tudo a ver aí com o que vocês falaram, né? Que ele tem também uma similaridade aí com o React da web, né? Bom, pessoal, então assim, a gente falou, né, sobre vários prós, vários contras, né, ainda do Lynx, né? Falamos aí promete, né? O próprio site, né, do Lynx fala sobre Unlock Native for More. Ele fica falando sobre Render Native for More, né? Então, assim, ele tem todo um slogan falando aí dessa grande vantagem dele, né, de se aproximar do nativo, da performance, igual a gente estava falando. A gente já falou sobre várias desvantagens, né? Principalmente a comunidade, que ainda é muito nova. Ainda, né, temos dificuldades em rodar, de fato, o Lynx em modo produtivo, vamos falar assim, né? E agora, então, eu quero saber a percepção de vocês em qual momento, então, estamos com o Lynx. Para os nossos ouvintes aqui começarem a estudar agora sobre esse negócio, porque eles vão começar a usar provavelmente em breve, ou não, vamos prosseguir com cautela, vamos, né, ver mais o movimento do mercado. O que vocês acham aí? Olha, eu acredito que é melhor esperar um pouquinho. Assim, a não ser que acredite nessa proposta, né, de melhoria de performance para se equiparar ao nativo, eu acho que ainda pode experimentar outros frameworks multiplataforma, né, se estiver ingressando assim dentro do desenvolvimento mobile. É mesmo porque dentro do desenvolvimento mobile a gente lida com diversos aparatos dentro do dispositivo, né? A gente tem que se preocupar que ali a gente está lidando com um dispositivo móvel e a performance é muito importante, o uso de dados móveis é importante, o uso de bateria é importante. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por ser um framework muito novo, esses desafios, né, que a gente comentou aqui, iniciais de todo o framework é normal, mas quando a gente lida com esses outros desafios, com essas integrações, eu acho que fica um pouco mais complexo, né? Pessoalmente, eu esperaria um pouco justamente para criar mais robustez, enfrentar esses desafios iniciais mesmo, para a gente ter algo mais palpável e conseguir ter tanto o desenvolvedor, né, ter uma experiência melhor, quanto o usuário também, né? Porque trabalhar ali no dia a dia que de fato faz a diferença, né? Então é por isso que eu acho que é importante dar uma esperada. Olha, eu acho que esse aqui é um momento muito bom para quem quer contribuir com o open source, sabe? Talvez alguém que tenha vontade de desenvolver algum pacote, ou então
então estudar um pouco mais de tecnologia mobile, sabe? Como é um framework que está nascendo agora, tem muito espaço até para desenvolvimento de pacotes que são simples, então pode ser uma oportunidade para muita gente nesse momento. A ByteDance tem um planejamento aí para dar suporte para o ano inteiro, ou seja, já tem novas versões planejadas. Pode ser que seja algo que indique que eles não vão abandonar esse projeto no futuro próximo, mas ainda é muito difícil dizer se uma pessoa deve adotar essa tecnologia agora, né? Eu acho que ela vai ser muito importante, talvez até para incentivar o React Native mesmo a adotar algumas tecnologias que eles apresentam aqui, mas nesse momento eu acho que ainda é um ambiente muito mais de estudo e aprendizado do que de produção mesmo. Que faz parte, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando daquele gráfico que o Gartner faz sobre diversas tecnologias, né? Eles detectaram um padrão assim, que a tecnologia nasce, aí de repente ela chega num hype onde promete tudo, performance, desempenho, promete resolver todos os problemas do mundo, depois ela cai para um vale da desilusão, esqueci lá exatamente o termo que eles usam, e aí ela começa a amadurecer, o que o João falou aqui sobre ter mais robustez, amadurecimento, a comunidade vai engajando mais, até que ela vai amadurecendo e chega no platô de produtividade, é o termo que eles usam lá no Gartner, né? Então eu acredito que nesse momento, pelo que a gente está discutindo aqui, o Lynx está nesse momento de hype. Não seria tão viável ainda colocar em produção, a gente teria que avaliar se realmente seria uma boa alternativa. Ah, tá nascendo um projeto agora, será que eu vou direto pro Lynx? Não, calma, vamos pegar a galera que já tá mais amadurecida no mercado. Provavelmente ele tá nesse hype, ele ainda precisa passar por esse momento de amadurecimento, que naturalmente vai acontecer com qualquer tecnologia, como aconteceu com o ChatGPT, como aconteceu com todas essas soluções novas que aparecem no mercado, né? Sempre assim. Eu concordo, assim, né, que ainda é o prossiga com cautela, né, um projeto de mercado para empresas, né, não me parece que é o momento de já começar com o Lynx, mas eu gostei muito do que o Renan falou, de ser um momento de estudo e principalmente de contribuição com o open source, porque realmente é muito importante para os desenvolvedores para criar experiência, para criar currículo, para melhorar, né, os seus currículos também. E mandar para DTI, claro. Inclusive, quem tiver interesse pode acessar a descrição do episódio, tem o link aí para você mandar seu currículo, assinar a nossa newsletter aqui do Entre Chaves, fiquem à vontade aí. Isso aí, vem trabalhar com a gente. Bom, gente, então é isso, eu acredito que essa grande novidade aí que tá fresquinha, como a gente falou, né, o Lynx foi lançado no início de março, então assim, temos aqui as nossas percepções, os nossos estudos, as nossas poucas experiências ainda com o tema, né, mas que com certeza aí é um tema que vai se tornar promissor e cada vez mais presente aí no ecossistema de mobile. Então, valeu, galera, muito obrigada, Ângelo, Renan, João, muito obrigada pela participação e até a próxima, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais, pessoal. É isso aí, TikTok não é só dancinha. Valeu, galera.